Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você tá no meu canal e hoje finalmente eu venho falar sobre a minha microlabial. Esse aqui foi o efeito no dia que eu fiz e hoje, depois de fazer o retoque, eu quero mostrar pra vocês toda a verdade. O que eu achei, o que eu não achei, relação à dor, se doeu mais fazer o retoque, se doeu menos fazer o retoque, toda a verdade, o que as pessoas muitas vezes não falam sobre esse tema. Vem comigo! Às vezes parece meio teoria da conspiração falar o que as pessoas não falam sobre tal tema. Talvez por um erro meu, eu não tenha pesquisado antes de fazer a micro. E hoje, quando eu vou fazer qualquer procedimento estético, eu dou uma boa pesquisada, porque talvez se eu soubesse que a minha boca poderia ficar daquele jeito, talvez se eu soubesse da dor que é, eu não fizesse ou eu tivesse pensado um pouco mais. Eu fui realmente muito por impulso. Então, eu falei, vou fazer, porque eu tinha feito a micro da sobrancelha, que por sinal é um procedimento que eu gosto muito, eu recomendo muito, eu vejo diferença de fazer ou não fazer a micro da sobrancelha pro desenho do meu rosto. Então, eu falei, vou fazer, vai ficar lindo, vai dar certo. E eu não sabia o que podia acontecer. Eu sei que tem umas pessoas que ficam com o lábio muito prejudicado, que ficam com herpes por conta do procedimento. Não foi o meu caso, mas eu acho que é algo que vale eu alertar, porque em muitos comentários eu recebi gente falando desse relato, falando que o profissional não tinha mencionado isso. A minha profissional até perguntou se eu tinha casos de herpes labial. Eu falei que não, nunca tinha tido nada. Então, talvez se você já tenha tido, dá uma pensada se realmente compensa ou não para você fazer a microlabial. Depois de um mês que eu tinha feito, eu tinha que voltar lá para fazer o retoque. Quando eu soltei o vídeo, eu ainda não tinha feito o retoque. Então, aquele efeito final do vídeo era antes do retoque. Depois daquilo, realmente eu acho que veio um pouquinho de cor, mas ela não vem de maneira homogênea. Então, alguns pedaços do meu lábio estavam com cor, outros já não. Então, eu fico com muito medo de fazer o retoque porque realmente ficou muito inchado. Minha boca ficou parecendo de desenho animado. Então, sabe quando o personagem tem a boca sugada por um aspirador de pó e fica com aquele lábio gigante? Foi aquilo que eu senti, doeu muito e muita gente reclamou também. Ai, é frescura, não dói tanto assim. Eu tenho 14 tatuagens. Eu tenho tatuagem na barriga, na costela, na canela, no pé. E eu sei que pra mim, Mariana, doeu mais a micro, a primeira vez que eu fiz a micro, do que a minha tatuagem no pé. E minha tatuagem no pé doeu pra caramba. Varia de pessoa pra pessoa, de como está o seu lábio, se ele tá hidratado, se ele tá mais seco, do profissional, às vezes até do período do mês que você tá. Então, isso interfere na nossa tolerância à dor. Então, se às vezes o profissional tem uma mão um pouco mais pesada, isso vai realmente interferir. Mas é igual tatuagem. E uma coisa que eu percebi foi que comigo o retoque foi muito diferente da primeira vez. Porque na primeira vez eu tive que fazer uma neutralização dos lábios, que ficou desse jeito aqui, e logo em seguida eu já fiz a micro. Tem gente nos comentários que me relatou que fez primeiro a neutralização e depois de uma semana veio a fazer a micro. Então não fez junto, o que interferiu, né, de não ficar agredindo tanto a pele do lábio e doeu menos por conta disso. Mas no meu caso eu já fiz os dois juntos, eu não sabia se tinha possibilidade ou não, né, de fazer dessa forma, mas eu faço com uma profissional que é de outra cidade, então eu teria que ir em uma semana e depois voltar em outra semana, enfim, acabei fazendo tudo junto. E o retoque seria depois de um mês. No vídeo eu erroneamente falei que o meu retoque seria gratuito, não foi, eu acho que eu tive que pagar R$100 pelo retoque, mas eu fiz o retoque e esse daqui foi o meu lábio no dia que eu fiz o retoque. Notem a diferença, né? No primeiro eu tava com aquela boca de palhaço patati patatá, que o lábio parece que pega mais da metade do rosto. Essa é a visão que eu tenho, gente. Eu tava me sentindo muito horrível.
Já no retoque, eu senti a minha boca muito mais bonita. Parecia que eu só tinha feito um preenchimento labialzinho e tinha passado um batom vermelhão. Isso é uma coisa que acontece, tá? Então, você vai ficar no primeiro dia com aquele efeito de passei um batom e depois vai ficar com aquele efeito de a maquiagem está saindo. Hidrata muito, hidrata, hidrata, hidrata. Você vai perceber que na pontinha do hidratante vai aparecer uns pontinhos. É a tinta saindo, mas é super normal. O que aconteceu também, eu recebi alguns comentários falando que eu deveria ter feito a higienização. Foi recomendação da minha profissional que eu não molhasse por 24 horas, mas aí é lógico, você segue a orientação que foi passada para você. Se o seu profissional falar, quando chegar em casa, higieniza os seus lábios, o que você vai fazer? Você vai chegar em casa e vai higienizar os seus lábios. Até porque é com isso que ele vai te dar uma garantia ou não. Então, se a boca não ficou boa, aí ele pode falar assim, não ficou boa realmente, a cicatrização não aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. Você fez tudo certinho e aí às vezes você consegue um retoque gratuito, enfim. Mas sempre siga a orientação dele. Não vai pelo vídeo que você viu na internet. Porque aquele profissional pode ter passado uma coisa totalmente diferente, porque pode ter sido outra técnica. Então nada garante que ele usou a mesma tinta, que ele usou o mesmo anestésico. Então as coisas têm uma reação química e às vezes é por isso que ele te dá uma determinada orientação. Agora, uma dica de milhões, que se tivessem me falado antes, eu ficaria muito feliz. Uma coisa que eu fiz do primeiro procedimento pro retoque foi hidratar o meu lábio todos os dias. E isso fez fundamental diferença para que eu sentisse menos dor. O segundo procedimento, né, o retoque, eu quase não senti dor. E eu acho que foi realmente pela questão de ter hidratado o lábio. A agulha, né, fluía muito melhor com o meu lábio hidratado. Então, se você ainda não fez e você está decidida a fazer a micro, hidrata muito os seus lábios. Já compra aquele Bepantol labial e vai passando. Passa de manhã, de tarde, de noite, almoça, janta, escova os dentes e passa. Isso vai ser fundamental para que o seu lábio esteja deslizando na hora dela passar a agulha. Faz muita diferença, porque eu fiz com a mesma profissional, eu fiz no mesmo período do mês e a diferença do primeiro pro retoque foi que eu tava com o lábio hidratado e fez com que a minha boca no primeiro procedimento fosse essa e no segundo essa. Então a minha boca reagiu muito melhor. Eu não tive um processo inflamatório tão grande, eu não fiquei com aquela boca, né, de palhaço. Então, realmente dá uma pensada, se você ainda tem tempo, hidrata bem os lábios, veja os prós e os contras, vê se pra você realmente compensa. Porque se você é uma pessoa que usa muito batom, talvez não seja um procedimento que tenha necessidade de você fazer. Porque eu, por exemplo, esse daqui é o meu lábio sem batom. E eu dificilmente uso batom no dia a dia, porque eu tenho que fazer estágio, então eu tenho que usar máscara o dia todo. E eu não gosto daquela textura da máscara pegando no batom. Então é um procedimento que pra mim faz diferença, porque eu não gosto de usar batom com frequência. Então, ó, esse é o meu lábio que está, por sinal, ressecado, porque depois que eu fiz o retoque parei de hidratar. Mas esse daqui, ó, é a corzinha dele atualmente, depois de uns 6, 7 meses do retoque. Então tá desse jeito. Eu sinto que ainda a cor está uniforme. Recebi relatos nos comentários também de gente falando que depois de um tempo a boca desbotou e começou a ficar como se fosse um dálmata, sabe? Uns pontos com a cor original e outros pontos com a cor da micro. Então realmente não vai desbotar de maneira uniforme, não é uma regra que isso vai acontecer. Então, ó, a minha boca, ela era quase do tom do meu rosto, então eu não tinha esse lábio mais rosadinho. Às vezes, pela câmera, não dá pra ter tanta noção, tá? Mas eu sinto uma grande diferença no tom dos meus lábios. Eu gosto mais deles desse jeito, meio rosadinho, mas é aquilo, pesa na balança. Vê os prós do profissional, vê os contras, vê o que as pessoas estão falando daquele profissional, vê o preço, vê se você vai fazer bom uso disso, se pra você é uma questão fundamental. Porque, por exemplo, a sobrancelha, pra mim é muito importante eu fazer a micro na sobrancelha. Se eu tivesse que escolher entre a micro da sobrancelha e a micro labial,
sem dúvida eu ia na micro da sobrancelha, tá? Porque isso daqui eu consigo com um lip tint ou algo do tipo. A sobrancelha, eu não consigo ficar desenhando os pelinhos, né? Então, lógico, depende de pessoa pra pessoa. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir. Um beijão e tchau, tchau!